Olá a todas e todos e todes que estão nos assistindo. Hoje nós do Esquerda Diário vamos fazer uma entrevista aqui para abordar um pouco da situação política nacional, que está bastante dinâmica. Inclusive, hoje, no dia da nossa entrevista, ficamos sabendo de mais um fato escandaloso, que enquanto o Brasil somava centenas de milhares de mortes, o governo Bolsonaro estava exigindo propina em relação à compra das vacinas. Isso acontece no contexto do escândalo da Covaxin, que veio à tona na última semana, e diante dessa situação, nós do Esquerda Diário do MRT estamos propondo um Comitê Nacional pela Greve Geral, e para falar sobre isso hoje, nós vamos fazer uma entrevista aqui com a Fernanda Pelucci, que é diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, com a Flávia Vale, que é professora do Estado em Minas Gerais, e com o Marcelo Pablito, que é do Conselho Diretor de Base do Sindicato dos Trabalhadores da USP, para falar um pouco sobre essa proposta do Comitê Nacional pela Greve Geral. Então, começando aqui com a Fernanda, como estamos analisando essa situação política depois do escândalo da Covaxin e agora com esse das propinas das vacinas? Fernanda? Oi, Val, oi todos, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente considera que esses escândalos, na verdade, são mais uma mostra da política reacionária do governo Bolsonaro, né? Que se soma a todos os ataques que estão em curso, como as reformas, os cortes e as privatizações, né? Por isso, é importante, né, dizer também que, em relação a esses ataques, tanto o STF quanto o Congresso Nacional e os governadores estão de acordo, né? E nossa visão está colocada a necessidade de batalhar para fazer com que a classe trabalhadora entre em cena na luta contra o governo Bolsonaro e Mourão, né? Há uma grande tentativa de querer fazer da gente espectadores da CPI, né? Mas essa CPI cheia de golpista não vai derrubar o Bolsonaro, né? Quem pode derrubar o Bolsonaro e o Mourão são os trabalhadores, com os nossos métodos de luta, dessa juventude, dos movimentos sociais, dos indígenas que já estão em pé de guerra contra a ofensiva do governo e do povo pobre, né? Só que a gente está vendo que as grandes centrais sindicais, né, como a CUT e a CTB, né, não estão organizando a nossa luta, né? Muito pelo contrário, né? Estão dividindo os estudantes e os trabalhadores, tentando canalizar a força que se expressou nas ruas eleitoralmente, né, querendo atos apenas de pressão para que o Congresso vote um impeachment que significaria a entrada do racista General Mourão, né? E nós queremos, na verdade, derrubar esse governo com toda a nossa luta. Sim, Fernanda, sem dúvida, derrubar esse governo com a força da nossa mobilização. E para isso, queria ver com o Pablito qual que é a proposta que estamos defendendo diante dessa situação. Então, Val, como a Fernanda já colocou, né, a gente quer defender um caminho da luta de classes para derrubar o Bolsonaro e o Mourão também, como a gente apresentou agora no final de semana, no último sábado, no encontro que a gente fez com mais de 200 trabalhadores, o encontro do Esquerda Diário, né, que a gente reuniu mais de 200 trabalhadores de várias partes do país. Então, a gente está tentando mostrar que é mais necessário do que nunca lutar por uma greve geral para derrubar o Bolsonaro, o Mourão, mas também cada um dos ataques que a gente está sofrendo, né, como as reformas, os cortes, as privatizações, e, além disso, defender os nossos empregos, enfrentar as demissões e toda a precarização do trabalho que a gente está vendo no país. Mas a gente também está colocando um alerta de que a gente não quer derrotar só o Bolsonaro, né? A gente precisa derrotar o Mourão também e não eleger ele através do impeachment, porque na prática significaria isso, né? Tirar só o Bolsonaro e permitir a entrada do Mourão, que é um militar racista e tudo mais. Então, por conta disso, a gente está defendendo que a gente precisa impor uma nova constituinte, que seja livre e soberana, e que, através dessa constituinte, a população possa decidir todos os principais problemas do país, né, sem estar subordinada
a nenhuma das instituições do regime do golpe institucional que a gente está vivendo. E a gente está falando de uma greve geral porque colocar uma greve geral de pé significaria paralisar amplos setores da classe trabalhadora em todo o país. Né? Vocês imaginem a força do que seria, por exemplo, se a gente generalizasse o exemplo do que foi a greve dos metroviários aqui de São Paulo, que mesmo sendo uma escala pequena, né, do que poderia ser uma greve geral, já mostrou a força que poderia ter se a classe trabalhadora ela entra em cena e várias categorias de trabalhadores, junto com a juventude, paralisam as atividades junto com os movimentos sociais para poder combater o governo Bolsonaro, o Mourão e todos os ataques. Então, por isso a gente considera que é decisivo, nesse momento, a gente exigir que os sindicatos, as centrais sindicais, organizem assembleias de base em todos os locais de trabalho, em todos os locais de estudo, né, para assim a gente enfrentar o governo Bolsonaro. E nós estamos colocando muita ênfase nesse tema das assembleias, porque é necessário enfrentar também a política da cúpula das grandes centrais sindicais. Né? Então, para que os trabalhadores possam decidir democraticamente cada passo da sua luta, é necessário assembleias em todos os locais de trabalho. Com certeza, Pablito. A gente também vem dando essas batalhas no movimento estudantil e também colocando várias discussões em relação à esquerda. Flávia, pode falar um pouco mais para nós também sobre essas discussões e propostas que a gente está fazendo para a esquerda? Oi, Val, Pablito, Fê também. Então, a gente está chamando toda a esquerda para colocar de pé um comitê nacional pela greve geral. Esse é o nosso chamado. E estamos participando de todas as manifestações de rua, sempre denunciando a tentativa das direções de transformar os atos em combustível eleitoral para o Lula em 2022. Em alternativa a isso, a gente defende os métodos de luta da classe trabalhadora. Um comitê como esse pode reunir imediatamente amplos setores da esquerda com esse mesmo objetivo, ou seja, uma frente única com objetivos de ação na luta de classes, batalhar por uma greve geral para que a classe trabalhadora, junto com os estudantes, possam golpear com um só punho o governo. A esquerda deveria dar o exemplo nisso, organizando de forma coordenada em assembleias, nos sindicatos e entidades que dirigem, para votar exigências centrais sindicais para que elas construam uma greve geral. Imagina, centenas de sindicatos dirigidos pela CSP com Lutas e pelas duas intersindicais aprovando essa exigência. A força que isso pode ter para impor que a CUT e a CTB parem de dividir a nossa luta, evitando que a classe trabalhadora entre em cena. O PSOL, seus parlamentares, o PSTU, o PCB, o UP e todas as correntes de esquerda poderiam se unificar nesse comitê para dar essa batalha de maneira unificada, para além, claro, de todas as divergências que a gente debate no próprio movimento, né? Como o Pablito colocou muito bem, em relação à nossa proposta de lutar por uma Assembleia Constituinte imposta pela luta. No movimento estudantil, algumas dessas organizações também têm peso, e seria muito importante se somar também nesse comitê, organizando com esse conteúdo a força da juventude que está aí na linha de frente dos atos também. Sim, Flávia, sem dúvida, seria fundamental nesse contexto surgir isso, né? E ainda mais com o acelerar da crise política. Pablito, quando que a gente começa a pensar essa proposta? Então, Val, na verdade a gente já está divulgando essa ideia pela via do Esquerda Diário, né? E a gente quer buscar as organizações da esquerda para poder debater essa proposta. Como a Flávia disse, na prática isso significaria um polo da esquerda em torno de um ponto comum, que é a greve geral, né? Para buscar impor essa política em alguns setores dirigidos pela burocracia sindical. E a gente acredita que essa é uma batalha não só necessária, é uma batalha urgente para agora. E, por último, eu só queria aproveitar já para chamar todo mundo a se somar nesse chamado, junto com a gente, a curtir e compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais e acompanhar também o Esquerda Diário. Sim.
Com certeza, Pablito, uma batalha urgente de se travar em cada local de trabalho, em cada local de estudo, nesse contexto em que se intensifica a crise política. Então, queria chamar aí todos os estudantes e trabalhadores a compartilhar esse vídeo, mandar nos grupos do trabalho, nos grupos da universidade, e também a acompanhar pelo Esquerda Diário.